Graça e paz, continuamos a falar sobre o processo de escolha. Deus escolhe pessoas que o agradam para ter intimidade com Ele, para receber a sua mensagem, para receber o ensinamento, algo de Deus, para compartilhar com Deus e assim entregar, pregar, anunciar aquilo que tem recebido de Deus, sendo luz no mundo, sendo profeta, sendo testemunha. É como Paulo vai dizer lá no texto a respeito da ceia. Ele diz: aquilo que recebi do Senhor, isso vos entreguei. Então ali Paulo está dizendo: eu sou um escolhido, recebo de Deus, recebo do Espírito Santo a mensagem, o ensino, a direção e entrego. E Deus, quando escolhe alguém, Ele entrega alguém que tem um coração segundo o seu coração, voltado para o amor, para amar a Deus, viver com Deus, estar com Deus, se apegar a Deus com amor e também amar a humanidade, amar o irmão, amar o próximo, que ninguém se perca. Então Deus é amor, aquele que ama é nascido de Deus. E aqui nós temos então o texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que vai falar sobre este mesmo critério da escolha. Nós vamos estar estudando em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a revelação deste princípio da escolha de Deus. Como Deus escolhe alguém? O que vai acontecer? O que está aqui na letra, que está aqui revelado pelo Espírito, trazendo vida à letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mesmo através da letra, de todas as formas, é o Espírito quem dá vida à letra, quem dá vida à lei, quem dá vida à palavra, através da revelação da palavra verdadeira, da palavra correta, da revelação realmente da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará para uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida na presença de Deus, através dessa verdade que conhecereis através do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz lembrar de toda a palavra de Jesus, nos revela toda a verdade de Jesus, realmente nos dando a interpretação, nos dando o conhecimento. Conhecereis a verdade. Então vem o Espírito Santo e nos dá esse conhecimento, somente através do alto, conhecimento vindo de Deus, sabedoria de Deus. Deus ministra o seu próprio entendimento, Ele nos revela quem Ele é. Ó, a profundidade da ciência, da sabedoria, do conhecimento de Deus. É um texto que brevemente estaremos aqui trabalhando para entender, de conhecer a verdade vos libertará através do Espírito Santo, através de Deus habitar em nós, estar aqui conosco, falando, interpretando, nos dando a revelação. Ele pensa junto conosco, Ele habita em nós. É instantânea a palavra de Deus, a presença de Deus, quando somos escolhidos por Deus, como temos aqui testemunhado sobre a minha própria vida. Então vamos aqui ver no versículo 27, Lucas 10, que diz assim: e respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. O justo viverá da fé. Então a verdadeira interpretação, o verdadeiro conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, este conhecimento do amor, amar a Deus. Se nós o amamos, nós guardamos seus mandamentos, Ele então nos ama e vem habitar em nós, se revela a nós. Então essa palavra de Deus é justa, é a justiça, é a prática da justiça, é uma vida na justiça. O versículo 25 diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nesse momento Jesus não responde que é pela fé, se creres, pela fé sereis salvos. Não. Versículo 26, ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, é claro, sempre foi assim. O homem é salvo pela fé, pela aproximação de Deus, por uma prática. A fé sem obras é morta. E acima de tudo, o dom maior, o dom supremo é o amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus.
Quem não ama é filho do diabo. Quem não ama não entra na glória de Deus. Deus escolhe o que ama. Deus escolhe Abel porque Abel ama Deus, oferece o culto, a adoração e ama o seu irmão Caim. Deus não escolhe nem Caim nem a sua oferta, porque Caim não ama Abel. Caim tem o ódio no seu coração. Deus já sabe que Caim vai matar Abel e que Abel, ao oferecer uma oferta a Deus, ele retira uma parte para Caim. Ele sabe que ali do animal vai ter uma parte do alimento para o seu pai, para a sua mãe, para Caim. José ama os seus irmãos. Então Deus escolhe José porque José vai cooperar com Deus para a salvação da família, para livramento da morte ali no Egito. Então Deus escolhe alguém nesse princípio, porque ama. E foi o que Jesus respondeu. Então não adianta levantar a mão, falar em graça, falar em fé. Não adianta, não é este o caminho, não é isto. O próprio apóstolo Paulo vai dizer agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Então o amor faz, o amor nada teme, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Então Jesus responde exatamente isso. Para a justiça, o justo viverá da fé, o justo é o que ama. É esse que vai entrar pela porta estreita, é esse que vai acertar o caminho. Então, faze isso e viverás. Hoje seria abominação algumas denominações evangélicas nós pregarmos esse texto como ele está escrito aqui. Todos vão querer disfarçar, vão querer desmentir, vão querer dizer que não é bem o que Jesus falou, vão dizer que é o que Paulo falou. Mas tem que entender que o que Paulo falou, quando ele diz o justo viverá da fé, ele não está dizendo qualquer um nem de qualquer maneira, ele está dizendo o justo. Esse é o justo, é o que ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Então todos ali sabiam, o homem respondeu isso para Jesus. E Jesus confirmou, é isso mesmo, faze isso e viverás. E Paulo também está dizendo, o justo que faz isso viverá pela fé. O justo viverá na prática do amor. Esse amor comprova a fé. Não adianta dizer que tem fé e não tem amor. Está perdido. Anda em iniquidade, anda em engano, foi enganado. Alguém torceu a palavra de Deus, inventou uma regra e está levando multidões para o inferno, para a morte, para a condenação. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então, não teria valor, ele não precisaria cumprir, se não fica claro na Bíblia, na palavra, na revelação, ele não entende quem é o seu próximo. Então, ele vive de qualquer maneira, ele não faz o que a palavra de Deus diz, porque ele não entende, porque a palavra de Deus não está clara. Mas então Jesus vai ensinar, Jesus veio para isso, para revelar a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então nós vamos ao Pai, amando, aprendendo a amar com Jesus. Ele diz assim, mostrando quem é o próximo, e respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Então, se ele quer uma resposta, e Jesus vai falar claramente, diretamente, vai usar aqui um exemplo de um acontecimento a respeito deste homem, o seu próximo é aquele que precisa de você, é o necessitado que está ao seu lado, é o carente. A palavra próximo vem dizer aquele que você precisa estender a mão para ele, aquele que você pode alcançar, aquele que estando necessitado está ao seu alcance. Então tem que andar junto, você precisa amá-lo, você precisa ter misericórdia, você precisa socorrer, você precisa querer vê-lo restaurado. Ele está morrendo do seu lado, ele está ao alcance da sua mão, então ele é o seu próximo, ele está ao seu alcance, uma proximidade. E ele é o necessitado, ele é o carente. Então é esse mesmo que você precisa olhar em primeiro lugar. Você precisa ver todos sorrindo, todos felizes ao seu lado. Se tem alguém caído, quase morto, esse é o próximo, que precisa que você estenda a sua mão e você vai alcançá-lo.
Então, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Então, o ódio no mundo, a falta de amor, falta de conhecimento de Deus, leva a deixá-lo, espancá-lo, roubá-lo, despojando aquele homem. E você precisa amar. Você quer estar com Deus, você tem o conhecimento da palavra de Deus, você precisa amar a Deus de todas as formas, com toda a força, todo o seu entendimento, e precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, tendo um homem nessa situação, você tem que estender a mão e vai alcançá-lo. Você pode, então você vai fazer isso. E esse ponto é o ponto de Abel, é o ponto do escolhido, é o ponto de Paulo, é o momento de Moisés, de José, de Davi, daqueles que Deus escolhe. É o que ama o seu irmão, o seu próximo, que está ao seu alcance. José vai ajudar os seus irmãos. José vai dizer, eis-me aqui, vou lá ver o que eles estão precisando. José mesmo vendido, mesmo eles tendo planejado a morte de José, arrependendo-se ali no meio do caminho, venderam ele, foi para o Egito. No final ele cuida dos seus irmãos, alimenta os seus irmãos, recebe a sua família e salva ali a nação de Israel. Ele é um tipo de Cristo salvando o povo, salvando os seus irmãos, salvando a humanidade, salvando a família. E aqui, Jesus então está dizendo, ó, alguém está precisando de amor, alguém está caído, deixando meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Deus vê o que você faz, seu gesto, sua atitude. Quando você negligencia a atenção, estender a mão para alguém próximo que está necessitando, é o alvo do seu amor, deveria ser, Deus está vendo. Lá na ceia, Paulo diz que muitos estão doentes, muitos como dormem. Por quê? Porque estão comendo, não estão olhando para o seu irmão, não estão vendo a necessidade, estão bebendo vinho, se embriagando, não veem se o outro bebeu, se não bebeu, se comeu, se não comeu, estão se banqueteando, estão buscando a alegria própria, estão se reunindo para pior. Então Deus está vendo cada gesto seu, cada mão estendida ou que recusa ajudar, como foi o caso, por exemplo, aqui desse sacerdote. Jesus, quando está contando essa história, ele realmente quer tocar no coração de quem está ouvindo, daquele homem lá de Israel, um doutor da lei, que estava tentando Jesus com essa história, com essa palavra a respeito da salvação, mas já sabendo que a salvação está em amar, em aprender a amar a Deus e amar ao seu próximo. É o caminho da fé, é o caminho da justiça. O justo viverá da fé. O que obedece a Deus, o que pratica a palavra de Deus, o justo, o que ama. Acima de tudo, que ama a Deus e ama o seu próximo, esse viverá da fé. A fé leva à obra, leva ao amor, e a fé sem obras é morta. Então, aqui está esse exemplo de Jesus, dizendo que aquele sacerdote fez errado, não amou, não estendeu a mão, não amou o seu próximo. E para viver tem que amar a Deus e amar ao seu próximo. Não pode passar de largo. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Poderia esse texto ser pregado em todos os momentos de ceia. Na ceia do Senhor ser sempre mencionado este versículo, esses versículos da parábola aqui do samaritano, comparada lá à própria narrativa de Paulo sobre a ceia ali para os coríntios, a respeito do que estava acontecendo. Estavam passando de largo e estavam deixando o homem sofrendo, como estava acontecendo na ceia. Cada um servia a si mesmo, comia sua parte, levavam muito, os ricos levavam muito, bebiam muito, se embriagavam, ficavam felizes, faziam a festa, mas não atentavam para o pobre que não tinha nada, não bebia nada, estava triste, estava abatido, estava sofrendo, estava vendo os outros se embriagando, banqueteando-se, e ele não podia beber, não podia comer. Então, Paulo mencionou que este momento estava desagradando a Deus, a ponto de muitos já estarem doentes, como quem dorme, realmente impedindo que a unção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo, a bênção, como a palavra de Deus diz ali nos Salmos, diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce pela barba de Arão,
e neste lugar o Senhor ordena bênção e vida. Então, naquele momento ali na ceia, não estava vendo bênção nem vida, estava vendo morte espiritual, estava vendo pessoas doentes e enfermas e dormindo na presença de Deus sem fruto, sem obra. É o mesmo caso desse sacerdote, desse levita, que estavam indo pelo caminho e eram trabalhadores do templo, mas não davam fruto dignos do Senhor, não tinham o que deveriam ter, não amavam o seu próximo. Estavam como quem dorme, passa e não socorre o próximo e não está na direção do Espírito Santo, não está na bênção de Deus. Ele está como quem dorme e a igreja não está produzindo o fruto que Jesus quer. Se a árvore não produz fruto, será cortada e lançada no fogo. Por isso há um ensino que está levando muitos para o fogo eterno, para a morte, para a perdição. Estão praticando a iniquidade, não estão aprendendo a fazer boas obras, não estão aprendendo a amar o próximo, estão ali como a igreja de Corinto, muitos doentes, muito como dormem, e certamente ali Paulo quer dizer condenados ao inferno. Versículo 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Estava próximo ao alcance do socorro do samaritano. O que faltava era o amor, a íntima compaixão. Isso é amor, cuidado, zelo, estendeu a mão, amou na prática. Então, uma íntima compaixão. Ele quer ver o homem de pé, ele quer ver o homem sorrindo, ele quer ver o homem se alegrando. Deus nos criou para isso, como está ali em Isaías 61. Olhos de alegria, veste de louvor, festa, celebração, isto é salvação. E quem ama a Deus também quer ver todos salvos. Quer o mesmo que Deus quer. Ama como Deus ama. Deus não quer que ninguém se perca. Deus vai escolher o homem e a mulher que também amem a todo mundo e não queira que ninguém se perca. É esse que o Espírito Santo vai usar. Quando der a palavra, ele vai entregar. Ele vai cumprir esse propósito de Deus de não ver ninguém se perdendo. Ele vai amar as vidas e com isso Deus vai usar, Deus vai trabalhar, Deus vai andar com ele. Esse é meu filho, esse pensa como tem um coração segundo o meu coração. E aí Deus completa a obra. Você pode ser filho de Deus, colaborador de Deus, trabalha ali na seara do Pai. É como o filho pródigo que volta para casa e vai trabalhar agora com o Pai. Jesus trabalha até agora, o Pai trabalha e nós entramos na seara, entramos na obra de Deus para trabalhar junto com Deus e para nos alegrar com Deus e ver todos felizes, toda a casa, toda a terra, todas as nações louvando e adorando a Deus. Como também encontramos ali no Salmo 61. Foi movido de íntima compaixão. Versículo 34. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, quem pode cuidar é quem está preparado para socorrer. Este samaritano, certo samaritano viajando, quando ele saiu em viagem, ele se lembrou de muitas coisas para colocar na bagagem. E ele lembrou-se de colocar azeite e vinho. Azeite e vinho, cura e alegria, socorro, restauração, festa, felicidade, azeite e vinho. Então, ele agrada a Deus, ele é escolhido por Deus, porque ele está preparado tanto para adorar a Deus, quanto para levar alegria, salvação, felicidade para as pessoas, para socorrer os caídos. Então, Deus vai escolher esta pessoa para que Deus possa agir. Deus quer socorrer aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. Deus está contemplando do céu. Ele precisa escolher homens e mulheres para que o seu Espírito Santo possa ter essa força já no coração dessa pessoa que vai estender a mão ao seu próximo que está caído. Então Deus vai socorrer através desse samaritano. Estamos juntos. A melhor oração do escolhido é a oração que Deus me ensinou, que Deus me deu quando me escolheu. A melhor oração é: vamos juntos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos à obra. Vamos à seara. Vamos trabalhar na seara do Senhor. Vamos juntos. Deus conosco. Deus está conosco. Então vamos... O que nós vamos fazer com Deus? Deus está conosco. Vamos ver vidas felizes, restauradas, curadas, libertas, transformadas, abençoadas, celebrando.
dando graças, louvores, adoração, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então nós vamos trabalhar na direção de Deus, da vontade de Deus. Vamos ser executores, participantes, co-participantes, servos na seara, trabalhadores junto com Deus. Então vamos juntos. Então este homem samaritano, quando ele saía de casa, ele saía junto com Deus. Vamos curar pessoas, vamos salvar pessoas, vamos libertar pessoas. Se alguém tiver caído no meio da estrada, eu estou levando azeite, estou levando vinho e vou tratar das feridas e vou pôr no meu cavalo, vou transportar, vou socorrer, vou gastar, vou ajudar. Então essa é a vontade de Deus. Quem tem essa força no coração é escolhido. Deus vai com ele, vamos juntos, vamos trabalhar. Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai dar condição, Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar saúde física, mental, alegria, força na alma. Você será uma bênção, você será abençoado para ser uma bênção para as pessoas. Então, o samaritano tinha azeite e vinho. Por que o sacerdote e o levita passam de largo? Porque eles não têm azeite e vinho. Eles não têm nada para oferecer. Eles não têm nada preparado. Eles não saíram com essa vocação de bênção, de bênção do azeite, a bênção do vinho, a bênção da restauração, a bênção da cura, o azeite na ferida e o vinho na bebida, para que o homem pudesse acordar. O álcool, o vinho, a bebida, faria o bem, traria a vida. Quando Jesus também transforma a água em vinho, ele transforma aquela água que Paulo diz que vai até prejudicar a vida de Timóteo, o estômago, vai causar azia, vai causar uma úlcera, vai trazer problema. Beba também um pouco de vinho. O vinho traz essa força, essa vida, essa restauração, este ânimo. E também vai estar selando o seu interior com a proteção do vinho. Então, ele sabia amar a Deus e amar ao próximo. Aqui há um sinal, o Espírito Santo está nos revelando que é isso. Muitos estão se perdendo, muitos não estão amando, muitos não querem ver a alegria no seu próximo. Então, cortam, proíbem, colocam determinações, peso, leis, e colocam cargas pesadas e não querem ver ninguém feliz, não querem ver ninguém se alegrando, não querem ver o vinho, o amor ao próximo. Azeite e vinho simbolizam amor a Deus e amor ao próximo. O samaritano sai para servir a Deus, ele está em viagem. No caminho, vou servir a Deus e vou servir ao próximo. O azeite vai curar, vai trazer a unção. O azeite simboliza o poder de Deus para a cura. O vinho é a alegria do seu próximo. O vinho é o seu amor ao próximo. O vinho é você se alegrar com os que se alegram. Se ele beber o vinho e ficar alegre, você vai ficar alegre junto com ele. Vão beber o mesmo tanto, para estarem alegres no mesmo nível. Então essa é a bênção. Amor a Deus, azeite. Amor ao próximo, vinho. Quem sai de casa com essa determinação de ser bênção, de louvar a Deus, amar a Deus, azeite, de amar ao próximo, olhar para o próximo, se estiver ao seu alcance, estiver passando necessidade, estiver caído, você vai estender a mão, vai fazer força e vai levantar e vai dar o vinho da alegria. O azeite da unção, do poder de Deus, da bênção, da cura. Azeite na ferida, deitando na ferida. Azeite e vinho, e trazendo ali restauração, renovo. Pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então aqui está Jesus dizendo, o céu viu, cuidou dele, levou para a estalagem, fez bem, fez uma boa obra, bem feita, não fez a obra de Deus relaxadamente, não só pôs azeite e vinho e largou ele no meio do caminho, já fiz muito, não, ele fez tudo, ele fez o melhor, como Jesus, que nos amou, amou até o fim, até a morte e cruz, não nos deixou pelo meio do caminho, não nos deixou pela afronta, não nos deixou pelo cravo, não nos deixou pelo espinho, não nos deixou pela zombaria, não nos deixou por motivo nenhum, nem pela rejeição dos seus discípulos, seus apóstolos, não, ele foi até o fim, até a morte. Então este samaritano,
também deu azeite de Deus, deu vinho da alegria do homem, colocou sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Cuidou completamente. Ainda quando voltar, vai cuidar melhor. Vou pagar o resto, vou levá-lo comigo, vou pagar todas as contas, vai estar tudo bem feito. Então faça tudo bem feito. Ame de todo o coração, ame com toda a alma, ame com toda a força. Fazendo assim, então você tem um coração segundo o coração de Deus, você será um escolhido de Deus para a obra, junto com Deus, para ser cooperador com Deus. Vamos juntos, vamos socorrer juntos, vamos pregar juntos, vamos viver com Deus, Deus conosco, juntos. Ele conosco. Isso é revelação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê toda a graça, toda a bênção, que você seja sempre mais do que vencedor. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.